A Escola Municipal Targino, da comunidade de Língua de Vaca, me convidou para fazer um trabalho sobre a Casa Forte de Panguaçu. Eu tive um carinho imenso de dar uma aula de campo sobre a Casa Forte. Você pode observar que no início da casa, ela tem uma característica do século XVII. Você pode observar que na porta ela tem os detalhes. Assim vocês podem ver um detalhe beira entre beira. Isso mostravam que a família portuguesa, que provavelmente essa casa, pelos estudos que eu estou pesquisando, estudando, provavelmente deve ter sido os portugueses que construíram essa casa forte aqui, mais ou menos no século XVII, para combater os indígenas, que os portugueses tinham como objetivo ocupar essas terras para a criação de gado. E aqui essa casa forte, você tem os detalhes, as características, todas mostram que é de uma casa forte. Vocês podem observar pelas paredes que tem quase 1 metro de largura. Isso mostra a construção da casa forte, como ela foi bem erguida. E aqui, vocês podem ver aqui do alto, como se fosse um morro, né? Então ela tem como se fosse em cima aqui lagoa. Por que se dá esse nome aqui? Lagoa de Pedra. Porque ali embaixo, mais ou menos 100 metros da casa, ela tem o rio. E aqui na frente, como vocês podem ver a paisagem dela, tem a lagoa. Então teve a junção Lagoa de Pedra. Voltando para os detalhes da casa, você pode observar a largura da porta, né? Ainda é toda original. Vocês podem observar que a porta é bastante larga, bastante resistente, e todas as características dela mostram uma casa forte. Vocês podem observar que pela a madeira da casa toda de carnaúba, essa carnaúba aqui provavelmente foi daqui da nossa região, dos carnaubais que tínhamos aqui na nossa região. E vocês podem observar o tijolo dessa construção aqui, ela pesa 5 quilos, dá 5 quilos esse tijolo da construção dessa casa. Então, a medição da casa, ela tem mais ou menos 12 metros de frente, mais ou menos 23 metros de comprimento, de tamanho, mais ou menos 16 metros de altura. Então, a casa, como vocês podem observar no corredor dela, ela tem quarto de um lado e de outro, e vocês podem observar um detalhe muito importante da casa. Cada quarto da casa, vocês podem ver portas e janelas. Então, era um detalhe como se fosse se tivesse alguma invasão de combate, tinha facilidade de sair. Continuando nos detalhes da casa, vocês podem observar esse aqui, por exemplo, um armador de madeira. Vocês vejam a diferença do armador de madeira, esse primeiro aqui, como vocês podem observar, para esse outro, mais ou menos tem aí mais ou menos um tempo aí de 100 anos de um para depois. Aqui vocês podem observar que é de madeira, era como se fosse para colocar o punho da rede. E esse outro, já tempo depois, mais ou menos 100 anos depois, um armador de ferro. Então vocês não andam no detalhe da casa, vocês podem a riqueza que a casa tem, as características que ela permanece ainda. Então vocês podem observar, esse detalhe do canto se chamava o cantareiro, que era onde colocava aqui as lamparinas, como vocês podem ver aqui, onde colocava. Continuando, nesse outro oratório, um oratório de parede aqui, ele é original, as famílias portuguesas, que provavelmente foi quem construiu, e várias famílias durante esses mais de 200 anos de existência dessa casa, muitas famílias aqui se passaram, e elas tinham as suas devoções, e aqui nesse oratório de parede, como vocês podem observar, era o lugar onde colocava suas imagens de devoções. Continuando aí, vocês podem observar, esse ferro, um ferro que tem aqui, provavelmente pode ter sido onde acorrentavam os escravos, que aqui deve ter também, porque temos esse quarto escuro, o quarto escuro que caracteriza como se fosse um quarto de castigo onde colocava os escravos. Que como historiador, como pesquisador de campo, eu venho estudando essa casa há mais de 10 anos e podemos observar essa riqueza.
né? Vocês vejam também outro detalhe importante aqui. O armário de cozinha. Aqui, como vocês podem ver, o armário de cozinha aqui, onde colocava a louça, né? Então, você veja só os detalhes dele aqui, né? Ainda hoje, original, toda a casa ainda permanece aqui. Vocês podem observar a riqueza do piso. Por exemplo, esse piso aqui, o piso da sala, como vocês podem observar, é um piso diferente desse outro, provavelmente. Algumas famílias que vieram tempos depois, eles mudaram, fizeram algumas modificações, mas como vocês podem ver, a característica da casa, ela permanece quase intacta, quase assim, bem original, como vocês podem observar aí. Outro detalhe importante aí, aqui, por exemplo, como vocês podem ver, onde se colocava os potes, né, os potes que se colocavam aqui para eles tomarem água. Todo mundo sabe que na época não tinha geladeira. Outro detalhe importante aí, que a gente pode observar, é esse fogão de lenha, onde vocês podem observar. Professor Janildo, e como é que essa casa, se provavelmente dentro do seu estudo, ela tem mais ou menos 200 anos, e ela, até hoje, ela continua assim, firme e forte, devido à sua construção, como vocês podem observar. Veja só os detalhes na parede, é tijolo e barro. Aqui, como vocês podem ver, aqui tem o tijolo, barro, e nessa outra, provavelmente, algumas famílias aqui, elas fizeram alguns pequenos retoques. Aqui já tem, como se fosse cimento e areia, mas aqui, ó, então, o que foi a grande resistência mesmo? Provavelmente o engenheiro que construiu, ela fez uma engenharia que atravessasse o tempo. E a questão da madeira, porque, como vocês estão vendo, a casa está precisando de alguns cuidados, e provavelmente, próximo ano, tem um projeto aí, eu tenho um projeto para tombar como patrimônio municipal de Ipanguaçu. Se Deus quiser, um projeto que estou estudando, e se Deus quiser, junto com todos os professores também na área de história, não só de história, mas professores que aqui, na presença de Angelina,